Muito obrigado. Compreendemos que o palestrante não tenha medo da velhice, ele nem sequer tem um único cabelo branco, ao contrário de mim. Eu peço desculpa por estas palavras sem ética, mas para nos esclarecer o assunto, teremos Paulo Mourinha, de nacionalidade portuguesa, vem de Lisboa, onde frequenta a Federação Espírita Portuguesa e onde é orador e coordenador de cursos. Doutorado em Neurociências, mestre em Antropologia e licenciado em Medicina Homeopática, é clínico, formador e coordenador pedagógico na área da saúde. É também escritor. Hoje, Paulo Mourinha veio apresentar-nos o trabalho, a ética espírita e o pensamento ecológico profundo. Paulo, tens a palavra. Muito obrigado. Muito boa noite. Antes de mais nada, quero partilhar convosco a alegria que hoje tenho de estar aqui. Penso que é um momento único, um momento onde todos nós, de facto, estamos reunidos com um ideal muito bom e onde, efetivamente, podemos, de alguma forma, trocar experiências, uma vez que estão aqui 41 nações e todas elas com o objetivo, naturalmente, da divulgação da nossa querida doutrina. Muito bem. O tema que hoje me traz, então, aqui é precisamente a ética espírita e o pensamento ecológico profundo. E, antes de mais nada, acaba por ser interessante tentarmos perceber também algumas das questões que são essenciais ao trabalho que aqui trazemos. E começamos com uma pequena frase que diz: o homem é a mais insana das criaturas. Diz adorar um Deus invisível e todos os dias mata a natureza visível, sem perceber que essa natureza que mata é esse Deus invisível que diz adorar. Esta frase é de Hubert Reeves, um astrofísico, e uma leitura mais desatenta pode nos levar a pensar que de alguma forma nos induz a um pensamento panteísta, uma filosofia monista de um luso-holandês chamado Baruch Spinoza ou Bento Spinoza, mas que na realidade não encerra nada de panteísta em si mesma, mas antes revela algo que é muito importante para todos nós espíritas, que é precisamente a noção de que a natureza é o livro divino onde o homem é uma das personagens. E isso, inquestionavelmente, é importante, muito importante para nós. Vamos encontrar ao longo do trabalho variadíssimas citações e pensamentos acerca desta mesma questão, mas entregaremos já a primeira palavra a Eurípides Barçanulfo, esse grande apóstolo do Triângulo Mineiro, quando no seu poema, ao mesmo tempo prece, consagrada a Deus, no princípio da segunda estrofe ele diz: Deus, que vos revelais na natureza, vossa filha e nossa mãe. E depois continua o apóstolo na quinta estrofe, no início: Deus, reconheço-vos eu na flor dos vergéis, na grama dos vales, no rumor dos prados, e por aí vai, dando-nos a ideia concreta de que efetivamente Deus é o Criador e a natureza a sua principal criação. Oh,
Este vídeo, que foi feito em 2015, tenta de alguma forma representar os excessos que a comodidade humana tem vindo a trazer para o planeta, muito embora esse seja um assunto que venhamos a falar um pouquinho mais à frente. Antes de mais nada é preciso dizer, sem querer entrar no tema do palestrante seguinte, que vai falar um pouquinho mais acerca disto, mas fazer-vos uma ligação também de que existe efetivamente um pensamento ecológico profundo na doutrina espírita. Em todos os momentos nós encontramos esse apelo à identidade do ser humano com o universo, à capacidade de se integrar numa realidade maior, que não diz apenas respeito ao mundo das formas, mas a toda uma imponderabilidade também do mundo dos espíritos, onde existe naturalmente uma necessidade, não só de preservação, mas de integração naturalmente. Encontramos em muitos autores e em muitos pensamentos, efetivamente, esta questão da ecologia profunda. Encontramos em Leon Denis, em Gabriel Bozano, encontramos naturalmente também em Kardec, encontramos mais à frente depois em Eurípides Kuhl, Irvénia Prado, próprio André Trigueiro e em tantos outros que se debruçaram e se continuam a debruçar sobre este tema, tendo em atenção de que ele é tão importante para nós. Apesar de tudo isso, é um tema que dificilmente é falado ou tão falado quanto deveria ser nos centros espíritas. Há bocadinho estava a ouvir a Gláucia estava a falar sobre um tema que é extremamente difícil também de falar nos centros espíritas e lembrava-me de que, efetivamente, quando falamos sobre a sexualidade e quando falamos sobre a ecologia e os cuidados com o nosso planeta, é onde, efetivamente, nós temos palestras mais difíceis, de alguma forma, serem aceitos por quem nos escuta. Porquê? Porque temos um longo historial de más relações e de maus cuidados com o nosso planeta, e isso efetivamente traz-nos de alguma forma uma culpa que não se dilui com grande facilidade. Contudo, mais importante do que isso é sabermos que efetivamente este é um tema absolutamente importante, porque qual de nós poderá passar pelo mundo sem tentar deixá-lo um pouco melhor do que o encontrou? Que tipo de pessoas seríamos nós e porquê é que seríamos espíritas se não tivéssemos de alguma forma em atenção toda esta realidade? E para o espírita, a identidade com a ecologia é muito maior do que com qualquer indivíduo, porque reencarnacionistas que nós somos, nós temos responsabilidades maiores e também uma noção maior da importância do planeta para a nossa progressão espiritual. Mas antes que aí cheguemos, vamos falar um pouquinho também sobre aquilo que se tem passado no nosso mundo. Esta cidade chama-se Norilsk, está na Sibéria e é hoje por hoje uma das 10 cidades mais poluídas do mundo. Uma repórter chamada Helena Shoshnikova fez uma reportagem em 2014 sobre esta cidade, onde lhe chamou um verdadeiro inferno na Terra. Ela tem 175 mil habitantes e o céu tem uma cor permanentemente cinzenta escura. Portanto, a extração de cobalto, principalmente de cobalto, nesta região tem levado a que anualmente esta cidade seja produtora em termos de CO2, portanto que deixe uma marca de CO2 de cerca de 2 milhões de toneladas anuais de dióxido de enxofre. Para termos uma ideia, é mais ou menos o mesmo valor que um país como a França. E produz também 4 milhões de toneladas de metais pesados. Esta indústria ocupa 60% da população. Contudo, há um preço a pagar naturalmente. A esperança média de vida nesta cidade é 10 anos inferior em qualquer outra região na Rússia. E a quantidade de tumores malignos encontrados nos seus habitantes ultrapassa no dobro relativamente à média de toda a Rússia. Portanto, existe naturalmente, isto está-me a cair, existe naturalmente aqui uma lei de ação e reação a funcionar em termos daquilo que o homem coloca em termos do seu ecossistema e aquilo que efetivamente ele vai buscar. Naturalmente que esta cidade é um exemplo negativo daquilo que eventualmente tínhamos feito nestes últimos anos relativamente ao planeta Terra. Contudo, não é o único. Como eu disse, é uma entre 10 cidades. No entanto, quando consideramos questões como esta, não podemos deixar de pensar o seguinte: como é que chegámos até aqui? Como é que efetivamente temos um país, aliás, temos um planeta onde neste momento encontramos tantas dificuldades para encontrar uma biosfera aceitável para a continuidade da nossa vida? Poderemos dar uma resposta histórica ou antropológica, onde se diz que a partir da Revolução Industrial, naturalmente, o homem começou a interessar-se mais pelos meios de produção e, por outro lado, de alguma forma, não consegui imaginar
que a sua ação fosse preponderante sobre o destino do planeta. Essa visão tem, de alguma forma, vindo a modificar-se a partir do momento, principalmente, em que o homem tem a noção de que possui nas suas mãos a possibilidade de destruir completamente o planeta no espaço de uma geração. Aliás, em bastante menos do que isso. Isso, associado à diminuição dos recursos disponíveis, tem-nos levado a ter, neste momento, um despertar para uma consciência maior, uma consciência mais clara relativamente às exigências que temos para com o planeta. E isso tem trazido algumas alterações, felizmente para melhor. E, sem dúvida nenhuma, que de há um tempo a esta parte tem havido uma maior divulgação e um maior cuidado com as questões ecológicas. Naturalmente. Ainda assim, não é aquilo que se pretende. Contudo, para nós espíritas importa também aqui chamar a atenção para algo. Nós sabemos efetivamente da necessidade de deixarmos o nosso planeta com condições de habitabilidade para aqueles que nos cheguem. Contudo, nestas 2.000 pessoas que aqui estão, mais ou menos, poderemos dizer estatisticamente que 730 aproximadamente serão pessoas que poluem demais, que deixam uma marca ecológica demasiadamente grande. Eu vou fazer como a Gláucia, não vou pedir para levantarem a mão, porque senão, efetivamente, ficaríamos sem saber muito bem, mas aproveito para dizer à Gláucia, quando ela há bocadinho perguntou acerca de qual daqueles que estão presentes na sala tinha a sua sexualidade sublimada, parece que o Santiago levantou a mão dentro da barriga da Alexandra. Portanto, pelo menos ele respondeu afirmativamente. Colocando a questão noutros termos, o que é que nós espíritas então poderemos de alguma forma fazer no nosso dia-a-dia para que possamos de alguma forma estar mais de acordo com aquilo que a nossa própria filosofia nos coloca como regra para todos nós? Iremos abordar isso já de seguida, chamando também a atenção de que atualmente existe uma mudança muito grande a todos os níveis relativamente à questão ambiental. E uma delas, precisamente, é do direito ao ambiente. Esta frase é Émilie Gaillard, que é professora de Direito Privado na Universidade de Caen, mas faz parte de um grupo de advogados que, de alguma forma, de algum tempo a esta parte, tem sido muito interessado e tem divulgado vários livros acerca dos novos direitos do ambiente. Diz-nos o seguinte: o direito ao ambiente é, em simultâneo, um direito humano e um direito que transcende o homem. Ou seja, nesta nova abordagem, não só o homem e a sociedade têm o direito de ter um ambiente limpo e no qual efetivamente podem viver, mas, ao mesmo tempo, a própria natureza possui também próprios direitos, portanto, direitos que lhe são peculiares. O que é muito interessante e tem uma alteração completamente diferente relativamente à nossa abordagem anterior de utilização da natureza. Portanto, a natureza passa a ter direitos ela própria. Portanto, é a forma como passa a ser abordada. Isto não nos deveria chocar, nem nos deveria deixar minimamente surpresos, porque um dos grandes mitos da sociedade tem sido que os interesses da natureza e os interesses humanos são antagónicos. Bem pelo contrário, os interesses humanos dependem sempre dos interesses da natureza, porque os interesses da natureza vão sempre no seu benefício, porque é ela que nos ampara naturalmente. Mas nós somos vítimas, conscientes ou inconscientes, de algumas abstrações, de alguns embaraços cognitivos que nos impedem de ver a realidade pelo que ela na realidade é. E podemos, de alguma forma, falar sobre isso. Qual de nós, pela manhã, quando acorda, consegue se lembrar de que está dentro de um enorme globo, que está caminhando pelo universo, sem travões, ou pelo menos travões que nós possamos, de alguma forma, acionar, e onde, efetivamente, nós estamos suspensos no universo? Naturalmente, nós não pensamos nisso, é uma abstração que fazemos, porque não pensamos sobre isso e isso dá-nos alguma ilusão de segurança. Eu tenho uma amiga, por acaso brasileira, que sempre que sai do avião diz exatamente a mesma coisa: ai, que bom que é estar em terra firme. Eu ponho-me a pensar sobre isso, mas qual terra firme? Debaixo deste planeta, dos lados e acima, está o incomensurável. Portanto, não existe segurança. Nós estamos suspensos no universo. É este planeta, efetivamente, que apesar do nosso habitat, é também, de alguma forma, o único lugar onde nós sentimos essa segurança, efetivamente. Por outro lado, essa ilusão de segurança leva-nos também a considerar o seguinte: que todos os recursos do planeta são infinitos e que a nossa vida é finita. É assim que o homem tem pensado ao longo dos séculos.
Nós espíritas sabemos que isto é uma inversão da realidade. A nossa vida é infinita e os recursos do planeta são finitos. Portanto, convém tomar muito atenção à forma como utilizamos os recursos que o planeta nos provém. Não os desbaratinando, não exagerando, não fazendo de forma nenhuma um estilo de vida que de alguma forma impeça que esses recursos estejam disponíveis para futuras gerações. E isso é muito, mas mesmo muito importante, do ponto de vista em que quando pensamos no futuro, é importante também, ajuste o microfone, tenho aqui uma informação, muito obrigado. Efetivamente eu sinto-o a cair. É muito importante então que tenhamos esse cuidado e que de alguma forma não permitamos que uma má gestão dos recursos impeça que os nossos filhos venham a ter a disponibilidade total para os ter. Mas mesmo que não pensássemos nessa forma e reencarnacionistas que nós somos, imaginemos que nas reencarnações seguintes tudo aquilo que nós depauperamos será menos com o que nós teremos para de alguma forma viver de uma forma correta neste mesmo planeta. A maior parte das campanhas de sensibilização para os nossos desperdícios não tem sido muito eficaz, por uma simples razão. É que precisamente essa abstração relativamente aos recursos do planeta leva-nos a imaginar também de que os recursos são nossa propriedade. Ou seja, eu pago água, eu pago a eletricidade. Se eu pago a água e eu pago a eletricidade, ela passa a ser minha. Portanto, eu posso gastá-la. É um pensamento completamente distanciado da realidade. A água não pertence a quem a canalizou, nem me pertence a mim. Há, efetivamente, neste mundo ainda de trocas pecuniárias, uma ideia de que nós podemos comercializar os recursos. Mas isso é apenas um momento no tempo. No futuro, todos os recursos serão, obviamente, de alguma forma abertos para todos os indivíduos, uma vez que nós sentimos que no mundo espiritual é precisamente isso que ocorre. E, naturalmente, isso terá lugar aqui também no planeta Terra. Mas, para já, poluir ainda é uma afirmação de poder. Eu poluo porque possuo. Eu possuo, eu posso estragar, eu posso gastar. É uma afirmação de poder. E enquanto temos esta ideia relativamente a tudo isto, nós acabamos por ser possuídos pela posse que julgamos possuir. Portanto, de alguma forma, nós estamos a contrariar a liberdade em termos do nosso comportamento que, de alguma forma, nos asseguraria um futuro mais risonho. Mas o tempo vai avançando e vamos, de alguma forma, também aqui avançar. No livro Consolador de Emmanuel pela Mediunidade Dútil e Cristalina de Chico Xavier, especialmente nas respostas às perguntas 12, 28 e 78, nós temos uma ideia muito clara acerca da participação do plano divino e do homem relativamente à natureza e à forma como gera o ecossistema do seu planeta. E Emmanuel é muito claro ao dizer que, ao longo dos tempos, o planeta sempre foi auxiliado pelo plano divino que instituiu leis que são absolutamente benévolas, mas ao mesmo tempo rigorosas relativamente à nossa atuação no planeta. Por outro lado, cabe ao ser humano também ter um papel regulador na natureza e ser ele o próprio guardião dessa mesma natureza, sendo a sua responsabilidade muito grande neste aspecto. Pois, efetivamente, apesar de ele ser, como nos dizia o nosso Hans Jonas, relativamente ao homem ser apenas um fio dentro da teia da vida, apesar de tudo, nós agimos como se o planeta apenas nos pertencesse a nós. Quando, se toda a história do planeta se remetesse a 24 horas, nós estaríamos aqui há 3 segundos. Ok? Quando pensamos que as outras espécies estão aqui para nos servir, lembremos que 93% delas nunca se cruzaram com o ser humano em momento algum. Portanto, nós somos atualmente a espécie dominante, somos aquela que temos uma maior progressão e maior potencialidade espiritual, mas nem por isso deixamos de estar ligados a este planeta que nos pertence, mas também pertence às outras espécies. No Velho Testamento encontramos Deus a fazer aliança com os homens, com os animais e com as plantas. No Gênesis 9, dos versículos 8 a 12. No Novo Testamento vemos Jesus a dizer, em Lucas 15, 4, a dizer precisamente que qual é o homem que, tendo um filho ou um boi e que cai dentro de um poço, não o vai levantar de imediato. Que homem seria esse? Que bondade existiria nele se não cuidasse daquilo que é seu? E aqui faz uma alusão a um elemento humano e a um elemento não humano também. Portanto, tudo isto são de alguma forma alertas para que tenhamos um comportamento mais ético junto da nossa sociedade
que é uma sociedade alargada, é uma sociedade não apenas humana, mas uma sociedade alargada a várias espécies. No Consolador, Emmanuel diz-nos então que as manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do Verbo Divino, em escola gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra. Sim, em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, como o Verbo Divino da criação infinita e no quadro sem fim do trabalho da experiência. Todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagrados para a vida imortal. Ora, vejamos que em todos os reinos da natureza vibra o Verbo Divino. Ou seja, Deus está atento e provém a todas as criaturas. Naturalmente cabe ao homem executar a sua parte como co-criador do seu universo e fazendo uma parte muito correta e muito positiva junto do planeta. Vamos avançando, que o tempo urge. Novamente no Consolador, na questão 78, Emmanuel diz-nos ainda: os reinos da natureza, aliás, são o campo de operação e trabalho dos homens, sendo razoável considerá-los mais sob a sua responsabilidade direta que propriamente dos espíritos, razão porque em consciência com os patrimónios da natureza terrestre. Portanto, mais uma chamada de atenção de que o homem tem um papel importantíssimo relativamente à conservação do planeta. Na realidade, é ele um dos seus principais guardiões. Porque esta efetivamente é a nossa casa. E qual é o homem que destrói a sua casa e que impede efetivamente que essa casa continue disponível para os seus irmãos? Muito rapidamente, este senhor chama-se Hans Jonas e provavelmente é uma das razões principais porque hoje em dia pensamos de outra forma em termos ecológicos e na gestão de recursos. Hans Jonas foi um filósofo alemão que em 1973 construiu uma ideia que se transformou em livro chamado O Princípio da Responsabilidade, onde se insere a heurística, que muitos chamam do medo, outros chamam do temor, mas que na realidade é a heurística da inquietação. Uma heurística que de alguma forma nos ajuda a perceber que se continuarmos num determinado percurso, as nossas hipóteses de gerir recursos são muito pequenas. Esta alteração no comportamento que hoje vemos baseia-se essencialmente nesta visão realista e que nos permite hoje ter uma visão muito mais correta acerca do nosso futuro. Portanto, quando ele fala em heurística da inquietação, ele fala sorrindo, da mesma forma que eu estou a sorrir para vós, muito embora estejamos a falar de assuntos sérios. Isto não acontece porque nós sejamos doidos, pelo menos ele não é, eu sou um bocadinho, mas não por estas razões, mas efetivamente porque existe uma possibilidade de recondicionarmos e de recuperarmos aquilo que foi feito até agora. E efetivamente é isso que nós estamos a fazer. Se foi o homem a depauperar, é agora o homem que cabe também reconstruir. James Lovelock, biofísico e especialista em alterações climáticas, fala-nos na teoria da Gaia, onde o planeta Terra de alguma forma é visto também como uma entidade viva. Naturalmente, uma noção polémica acerca da identidade da Terra, mas que quando pegamos no Livro dos Espíritos, na questão 705, e onde Kardec pergunta aos espíritos se efetivamente por que razão é que por vezes a Terra não provém ao homem tudo aquilo que lhe é necessário. E a resposta dos espíritos, como todos nós sabemos, é porque o homem por vezes é ingrato. A Terra é excelente mãe. E se por vezes ele se queixa da natureza, é pela sua incapacidade ou pela sua inabilidade em fazer efetivamente o que é melhor para si e para os outros. Eu vou passar aqui porque já não tenho tempo. Ia-vos falar também aqui sobre as alterações constitucionais em países onde houve revisões constitucionais e onde a natureza efetivamente já tem direitos assumidos, nomeadamente na Bolívia e no Equador. Ia-vos falar também um pouquinho sobre o projeto ITT do Parque Azumi. Não vamos ter tempo para isso, eu vou passar imediatamente para um pequeno vídeo que nos ajuda a perceber até que ponto nós também podemos ser os elementos de recuperação do nosso planeta e não os elementos poluidores. Pelo esgoto e coberto por lixo se transformou em um exemplo de que despoluir mananciais pode ser uma tarefa barata e simples. Graças a uma nova técnica desenvolvida por uma empresa britânica implantada no canal Paco, que fica na capital das Filipinas, a biodiversidade da hidrovia foi restaurada. A companhia instalou um sistema flutuante de tratamento que acelera o processo natural de restauração da qualidade da água, por meio de um reator que adiciona ar e introduz bactérias que ajudam a limpar o rio. Além disso,
isso, foram colocadas ilhas flutuantes no manancial, cheias de plantas aquáticas capazes de absorver poluentes. Com a instalação do sistema, o canal foi despoluído e houve uma mudança completa na paisagem do local. Good job. Good job, Colton. Tuffy gave it back. Good job. Get it. Oh, you can do it. A little closer. There you go, Tuffy. How you want, sweetie pie? Slowly, slowly, slowly. Oh, wow. Where have you been? Where have you been? Let's just go back a bit. I lie down there next to them and I just think, you're just so beautiful. What would I do to make you better? I can't. As a kid, I could really only remember lions in storybooks. I would always imagine, lions to be wandering the plains of Africa and, exactly where, what you doing? Exactly where they should be. Oh. Give them a good chin scratch. They're very happy, content cats.
Nada é mais difícil do que mudar. As transições começam-se de forma pequena, mudemos todos os dias, percebamos do que aquilo que gastamos falta em outro lugar. Imaginemos sempre que cada torneira de água que deixamos aberta, cada luz que consumimos sem razão, cada alimento que comemos sem vontade, cada carro que compramos sem cuidados ecológicos, são recursos que nós estamos a tirar aos outros. Se fizermos isso, incluirmos essa prática na nossa vida, sem dúvida que seremos espíritas mais conscientes da realidade e, por isso, melhores cidadãos. Portanto, um bom espírita terá que ser sempre um bom ser humano. E isso é muito importante. Este é o nosso momento, esta é a nossa escolha e, sem dúvida, valerá muito a pena. Muito grato pela vossa atenção, muita paz. Agradecemos ao Paulo Mourinho este excelente trabalho. Nós também fazemos a nossa parte ecológica. Eu pessoalmente tomo pouco banho, sempre pouco água. E vamos apresentar em seguida André Trigueiro, de